paz do Senhor, meu querido, minha querida, que bom que nós estamos juntos. Quero louvar a Deus pela vida sua, pela sua família, pelo seu sonho, pelo seu chamado, pelo seu ministério. Eu quero dizer também do grande privilégio que eu tenho de ter você como companheiro da obra missionária. Amém, querido? Amém, querida? E eu quero te dizer, querido, que nós vamos aqui junto aprender acerca de algumas coisas que é relevante para o nosso ministério, para a nossa vida de obreiro. Quando digo obreiro, é de obreiro a pastor. Amém? Nós vamos estudar alguns tópicos, tipo, obreiro e a sua responsabilidade, a conduta do obreiro, a postura do obreiro, obreiro e a ética e a submissão, obreiro, e a sua simplicidade quando prega a palavra, males que pode derrubar um obreiro, como ser um bom obreiro. Nós estaremos estudando e eu estarei mandando vídeo para você, um vídeo de mais ou menos 1 hora, e também estarei mandando perguntas para você, para que você possa responder de maneira pessoal para mim, tá? Essas perguntas que também vai denotar o quanto que você realmente deseja ser um obreiro. Amém? E isso é para que nós possamos crescer na graça, no conhecimento e na estatura. Amém? No nome de Jesus. Amém, querido? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo. E olha, outra coisa, tenha sempre um lápis, uma caneta, um papel para escrever, e uma Bíblia, E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5, ok? Em nome do Senhor. Aonde o apóstolo Paulo diz ao seu filho Timóteo, dizendo: Timóteo, tu porém sede sóbrio. Em tudo sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Amém? Então, meu querido, não se trata, Não se trata de mim nem de si. Se trata de nós cumprirmos a obra do nosso ministério. Para que podamos cumprir, nós temos que ser sóbrios, sermos equilibrados em tudo, Temos que estar preparados para sofrer as aflições, As aflições, ou seja, entendendo que nossa postura diante dos dias maus, diante das situações adversas, vai fazer com que Cristo seja glorificado, seja visível nas nossas vidas. Amém? E que devemos fazer a obra de um evangelista, ainda que queremos ou não queremos, nós devemos fazer. Ou seja, nós devemos propagar o amor de Deus. Amém, meu querido? Tá. Bem, querido, a realidade, nós desejamos realizar, esse treinamento, essa capacitação, para os obreiros e líderes, queremos estar ensinando, as pessoas que estão na posição de liderança, pessoas que têm uma atribuição, para que verdadeiramente nós possamos entender, a respeito da nossa postura, a respeito da nossa conduta, E eu sei que entre vocês existem pessoas que até têm um certo conhecimento bíblico e teológico, mas a certeza que esse treinamento ele vai tratar do nosso testemunho, para que nós, como obreiro, não venhamos causar nenhum constrangimento para a obra, não venhamos agir de uma maneira sem a educação, sem a ética, que nós não venhamos ser inconvenientes, obreiros inconvenientes, Nós possamos ser sóbrio e equilibrado, Sóbrios, Então, presta bem, querido, tá? Isso trata também da questão de nós, como obreiro, nós sermos aceitos pela igreja, por toda a igreja, e sendo aceita por toda a igreja, aquilo que a gente fala, ela passa a ter credibilidade no mundo físico, no mundo espiritual, No meu propósito, o nosso desejo, o nosso propósito é para que nós venhamos ser despertados para a importância da minha chamada pessoal, entendeu? E entender que não se trata
trata do outro, não se trata daquele, se trata de mim, que eu preciso reagir para que eu possa crescer no nome de Jesus, tá? E para isso, eu sei que existe todo o interesse divino, eu sei que existe o interesse do ministério, né, que é representado aqui por mim, da minha pessoa. Existe o interesse de Deus, existe o meu interesse para que você seja um obreiro realmente de valor. Amém? Então, estamos conversados. Veja bem, querido, o primeiro princípio que eu quero conversar com você é a respeito do obreiro e as suas responsabilidades. Bem, querido, presta bem atenção. Nós sabemos que existe, quando olhamos para a Bíblia Sagrada, que existem 5 maneiras para que nós chegamos a ser um obreiro diante do Senhor. A primeira dela, que nós vamos encontrar ali justamente em 1 Timóteo capítulo 3, no versículo 1, ela chama-se aspiração. Aspiração, né? Quando Paulo diz a Timóteo, se alguém deseja ou aspira o episcopado, boa ou excelente obra deseja, né? Aleluia, ou boa obra deseja. Então eu passo a entender, querido, que a primeira forma como eu chego a ser um obreiro, ou uma das formas que eu chego a ser um obreiro, é porque eu aspiro, é porque eu desejo, é porque eu anseio, é porque eu tenho vontade, eu tenho desejo, né? E olha, então eu entendo que ter desejo, né, não é pecado. Ter desejo não é pecado. Desejo de ser obreiro não é pecado. Mas ter um desejo, né, obsessivo, ganancioso, sim, aí já é pecado, tá? Tudo que é extremo é pecaminoso, obsessivo, ganancioso, relaxado. Não, eu quero ser obreiro, mas quero ser do meu jeito. É relaxado. Tudo isso é pecado. Tá? Tem que ter um desejo em Deus. O meu desejo tem que alinhar com o desejo de Deus. A minha vontade tem que se alinhar com a vontade de Deus. Amém? Então eu entendo que a primeira maneira de me chegar a ser um obreiro é por aspiração. Existe também, né, Paulo descrevendo no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer que existe também obreiros que são chamados por usurpação. Pastor, o que é usurpação? Usurpação, né, é um apoderamento de uma autoridade de uma maneira ilícita, é uma falsificação ou uma defraudação de uma chamada ou de um desejo, né? Como que é? Ele chama usurpação. Ele escreve no capítulo 1, no versículo 1, da seguinte forma: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de homens algum, mas sim por Jesus Cristo e por Deus, Pai, que ressuscitou dentre os mortos. Parte dos homens ou parte de homem algum. Ele cita duas coisas: parte de homem e parte de homens algum. O que está acontecendo aqui? Justamente é que ele ia para fazer a obra missionária e pregava, e vinha alguns que vinha depois e despregava tudo que ele pregava. E esses que vieram, eles não foram enviados por Jerusalém, embora eles fossem de Jerusalém, tá? Mas eles não tinham carta de representatividade de Jerusalém, né? Vieram para tentar ofuscar o trabalho de Paulo, né? Tentando pregar um outro evangelho, né? Então nós entendemos, né, que esses que vieram usurparam de uma autoridade que não era deles, e a igreja que estava na Galácia, né, que estava em Corinto, né, assimilou, né? Tanto é que a igreja de Corinto foi destruída, né, por esses obreiros fraudulentos, que Paulo chama ele em 2 Coríntios, né, capítulo 2, versículo 9, como fraudulento, né, obreiros de Satanás, obreiros, né, malévolo, né, tá? Então, esse que usurpa uma autoridade que eles não têm, ok? Tá? E Paulo ainda escreve, né, que existe, né, obreiros, né, que consulta as razões humanas, ou consulta o parentesco, a família. Como que eles fazem? É isso, está escrito lá em Gálatas capítulo 1:6, né? 1:16, melhor dizendo. Diz assim, tá? Lá em Gálatas 1:16.
Vamos ler o 15 para a gente poder entender. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, a revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue. Presta bem atenção. A palavra carne, aqui nessa situação, ele vai representar as razões humanas. O sangue, ele representa o parentesco. Ele não consultou quando Deus, de uma maneira, numa chamada, de uma revelação, que é a outra maneira que eu chego a ser um obreiro, é também pela revelação, a pessoa que tem uma revelação de Deus, ele, não estou dizendo que você não deve consultar o pastor, claro que é bom, mas no caso, aonde ele recebeu, na Antioquia, ali, quando ele recebeu, ele não foi saber em Jerusalém, mas os seus líderes de Antioquia, que Deus usou para falar dessa. Ele não consultou a carne, ou seja, os líderes maiores em Jerusalém, e nem o sangue, nem a sua família. Ele entendeu que era Deus que escolheu ele dentro do ventre e o chamou para isso, tá? E tem outra condição de usurpar. Nós vemos essa situação ali na terceira epístola de João, no versículo 9. Nós sabemos que ali naquela região, Gaio é o líder, mas diz ali que e tem um tal de Dióstrefe, que ele defraudou, ele pegou, entendeu? Justamente tomou para si a autoridade e agora queria impedir, não queria receber Paulo, porque Paulo queria ir lá para acertar as situações, essa situação. E Dióstrefe resistia que Paulo não fosse lá. Mas graças a Deus que Paulo foi e acertou. A terceira situação pela qual eu posso chegar a ser um presbítero, primeira a aspiração, o segundo é a usurpação, quer dizer, eu tomando na força do braço, A terceira é negociação, capítulo 1 de Gálatas, versículo 10 ao 12, Você pode abrir a sua Bíblia aí, ler no capítulo 10, capítulo 1 de Gálatas, do versículo 10 ao versículo 12, olha aí. Porque persuado eu agora homens ou a Deus? Ou procuro agradar os homens? Se estivesse ainda agradando os homens, não seria servo de Deus. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, Que lindo! Que lindo quando nós entendemos essa situação. Entendemos que você, é uma pessoa, chamada por Deus e não usa, dessa situação, de querer, de querer no sentido de persuadir. Persuadir quer dizer tentar convencer alguém, porque tem que ser do seu jeito, persuadir ou agradar os homens, levar um evangelho que massageia o ego dos outros. Não, tá? E também que ele cita aqui, que ele não tem levado esse evangelho segundo aquilo que ele não recebeu, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Deus. Então, eu não busquei essa situação, eu recebi de Deus, e eu não preciso persuadir ninguém, eu não preciso agradar ninguém, eu não preciso, entendeu? Agradar a massa, eu preciso agradar o Senhor, porque eu recebi dele. Então, a primeira situação que eu sou chamado, que eu chego a ser um obreiro, a primeira dela é a aspiração. A segunda é justamente
usurpação, defraudar. A terceira é buscar negociação, né? Agradando esse ou aquele. Não. Jesus não veio para trazer a paz, ele veio para trazer a espada, né? Eu vim para trazer a espada, né? A quarta maneira é a negociação, né? Ou a terceira maneira é a negociação. A quarta maneira é a nomeação. Nós vamos ver aqui em 1 Timóteo, capítulo 5, no versículo 22, eu gostaria que você acompanhasse comigo. Ó, presta bem atenção. A ninguém imponha precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheio. Conserva-te a ti mesmo puro. Amém? Ou nomeação. Então, quando a gente vai separar um obreiro, a gente não pode separar um obreiro de qualquer maneira. Não podemos nomear uma pessoa como obreiro de qualquer maneira. Eu não posso impor as minhas mãos de uma maneira precipitada, né? Então, da maneira precipitada, não tem a aprovação divina, não tem, né? Não posso, tá? Então, quando eu coloco a minha mão de uma maneira precipitada, a pessoa só tem um nome de obreiro, mas nunca vai ser um obreiro, né? Tá? E isso, esse tipo de pessoa que chega a ser um obreiro, ele vai trazer problema para a obra, ele vai acarretar problemas para a obra, né? Então nós vimos justamente, né? Primeiro, a pessoa que deseja ser obreiro, a primeira dela é a aspiração. Segunda, usurpação, negociação, nomeação. A quinta é a eleição divina. A eleição divina, que é com certeza, né, uma chamada que Paulo está dizendo, uma revelação, o chamado divino, né? 1 Timóteo, capítulo 1, no versículo 12, nós podemos ver ali o apóstolo Paulo dizendo da seguinte: eu dou graça aos que me têm confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Quem colocou Paulo no ministério não foi os amigos, não foi os parentes, não foi os homens, mas ele diz: Cristo me colocou no ministério. Cristo revelou a liderança da igreja de Antioquia, né, e me colocou no ministério. Então Deus sempre vai levantar, vai mostrar para alguém, tá? E esse alguém vai te consagrar, vai não te nomear, vai te consagrar. Então, que eu vejo uma coisa, na eleição divina, eu vejo que é um gesto da misericórdia de Deus, porque no versículo 13 diz assim: a mim, que dantes fui blasfemo, perseguidor, opressor, alcancei a misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Ou seja, eu alcancei a misericórdia. Deus se revelou a mim, eu aceitei Ele me transformou, aí agora me fez um obreiro. Pela misericórdia eu alcancei. E olha, outra coisa que eu vejo, a chamada, como que eu chego a ser um obreiro? Veja bem, é um gesto soberano, é uma decisão divina, não é minha, não é sua, é uma decisão divina, tá? Veja bem, é um gesto pessoal, pondo-me, Paulo diz assim, e pondo-me, né? Pondo-me é uma escolha pessoal dele, é um gesto pessoal dele, que me escolheu e me colocou no nome de Jesus, amém? Em nome do Senhor, tá? Agora, dentro dessa escolha divina, né? Dentro dessa escolha divina, nós temos alguns passos, né? Tá? Na escolha de um obreiro, tá? Primeiro é a designação, ou seja, escolha, eleição, seleção, tá? Nós podemos ver isso, né? Essa situação, né? Se você tiver com a Bíblia aí e comigo em Jeremias capítulo 1, versículo 5, quando ele diz assim:
Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da matre, te santifiquei para as nações e te dei por profeta. Veja bem, desde o ventre da minha mãe, desde o ventre. Paulo também diz em Gálatas, capítulo 1, versículo 5, 15, mas quando aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe, me separou e me chamou pela sua graça. Tá? Da mesma forma, né, tem que acontecer comigo, bom é acontecer com você, se que seja dessa forma, tá? Nós anseiamos, desejamos, né? E com certeza, aquele que deseja equilibradamente, ele está dentro dessa situação de uma escolha de vida, tá? Outra coisa que podemos ver na designação, né, de que Jeremias apresenta, que Paulo também vivenciou, tá? É o mandato de Deus, né? Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, esperança nossa. Vou ler de novo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus. Hoje, se eu sou um pastor, eu sou segundo o mandato de Deus. Aleluia. Logo, quando eu me converti, né, com 4 meses depois, Deus usou alguém para dizer que eu ia ser um pastor, né, e um pastor neste país, né, um pastor neste país, né. Eu vou para o Brasil, retornei para cá, né, e aqui eu vim para cá como um presbítero, né? Deus tinha um ministério para mim aqui que eu me tornei um pastor aqui. Deus falou que tinha uma obra para nós aqui, então não preciso abrir porta à força, as portas se abrem de uma maneira naturalmente para que Deus seja glorificado, aleluia, em nome de Jesus. Outra coisa que a gente vê na designação, na eleição, na escolha, na seleção divina, tá? É que é um vaso escolhido para mim. Atos 9:15, na conversão de Paulo, né? No Atos 9:15 diz assim: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis e os filhos de Israel, no nome de Jesus. Amém, querido? Você pode glorificar o nome do Senhor. Amém? Esse é o primeiro passo, né, na escolha, o primeiro passo divino na escolha de um obreiro, né? É a escolha, a eleição, a seleção. O segundo passo é justamente a vocação, né? Que está ali em Efésios capítulo 4, versículo 1, né? Rogo-vos, irmão, eu, o prisioneiro no Senhor, que andei como digno da vocação com que foste chamado. Ou seja, designou, né? Elegeu, agora vocacionado, né? Vocação é uma habilidade, né? É uma inclinação espiritual, ou seja, eu estou com o ouvido atento à palavra do Senhor, eu estou com os olhos atentos ao mover de Deus, eu estou disposto a obedecer, a seguir, a tomar a minha cruz e seguir, né? Tá? Segundo o seu propósito e graça, aleluia. Eu não sou chamado, eu não sou vocacionado segundo, aleluia, as vocação, né? A seleção humana, tá? Não, uma vocação espiritual, uma habilidade, uma capacidade, como Paulo diz, não a nós, mas a nossa capacidade vem de Deus, segundo Coríntios 3:5, se não me engano, a minha linda memória, tá? Olha, entenda que na vocação, a vocação, o que ela é? Ela é santa. Por que ela é santa? Porque ela é espiritual. A vocação, ela tem a ver com aquele que é santo, porque a vocação, ela tem que me levar mais perto de Deus, mais para Deus, me atrai mais para Deus. Então, o primeiro passo
é justamente a escolha, a designação, né? A eleição. O segundo é justamente a vocação. O terceiro é a chamada. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 22, aleluia, pois aquele que foi chamado no Senhor, mesmo sendo escravo, é um liberto do Senhor, e assim também, o que foi sendo chamado livre é escravo, né? Escravo é de Cristo, né? Em nome de Jesus, tá? Graças a Deus, o período da escravidão já acabou. Hoje nós somos livres, não estamos debaixo de uma escravidão humana, né? Tá? Mas somos teoricamente livres, né? A verdadeira liberdade vai acontecer em Cristo. Mas se somos chamados hoje sendo livre, né? Escravo é de Cristo. Então nós somos escravo de Cristo. Nós somos escravo de Cristo. Paulo está dizendo que a nossa chamada tem a ver com a escravidão, né? Em Cristo Jesus, tá? A nossa chamada, ela deve ser bem definida, né? Deve ser bem definida, tá? Nós vamos ver isso em Romanos capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, assim também, né? Separado para o evangelho de Cristo. Chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Cristo. Olha que coisa linda. Antônio, né? Chamado como obreiro, né? Separado para o evangelho de Deus, porque obreiro vai de obreiro até, você coloca aí o que você tiver, obreiro a apóstolo, obreiro a patriarca, obreiro a bispo, obreiro a pastor, tá? Sou chamado porque tem na realidade existe uma sequência, ok? Tá? A minha chamada é bem definida, tá? Entendeu? Para quê que é a minha chamada? Separado para o evangelho, consagrado para o evangelho, aleluia, tá? Segunda coisa a respeito da minha chamada, a chamada é soberana. Marcos 3,13, presta atenção. Depois subiu ao monte e chamou para si ele mesmo, o que ele mesmo queria, e vieram a ele, né? Quando nós olhamos, ele está fazendo justamente, né, ali a chamada daqueles que ele queria para constituir, né, o início do seu ministério. Você pode dar glória a Deus, querido, você que é obreiro, né, que a chamada, ela é soberana, e todos eles têm nome. Você vai ver, chamou Simão, chamou Pedro, chamou Zé, chamou esse, chamou aquele. Zé não, chamou Simão, chamou Pedro, chamou André, chamou Tiago, chamou os filhos de Zebedeu, que é Tiago e João, deu nome a eles, né? Tá? Assim como você tem nome, Deus chamou você pelo nome, chamou Derek, chamou Antônio, chamou Eduardo, então nós fazemos parte dessa chamada, amém? Em nome de Jesus, porque ela é soberana. Foi ele que me chamou e me chamou por nome, tá? Me chamou por nome. Separa Saulo e Bernabé para uma obra que Deus... Ele não falou separa Zé, aquele. Não, ele conhece o nome. Saulo e Barnabé. Separa esse ou aquele para a obra, tá? Então, é soberana e ele nos chama pelo nome, ok? Tá? Veja bem, na questão da chamada, eu quero que você entenda que a consciência da chamada, que está ali em Gálatas capítulo 1, versículo 15, mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou-me pela sua graça, aleluia. Então veja bem, Deus, né, aprova ele no momento exato que ele quis, tá? Entendeu? Já estava todo preparado, tá? Que desde o ventre da minha mãe me separou, tá? E me chamou pela sua graça. A consciência que eu estou aqui, não por mérito meu, não por esforço meu, mas por causa da graça dele. Esse favor imerecido, aleluia, mediante a fé, graça. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém, querido? Tá?
Que coisa linda. Então nós entendemos, né, que o primeiro passo, né, de chegar a ser um obreiro é a designação, ou escolha, ou eleição, né, tá? O segundo é a vocação, a terceira é a chamada, a quarta é a preparação, né? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, né? Na preparação agora que eu tenho que ter, né? Olha o que está escrito lá, que Paulo diz: não que sejamos capazes de nós mesmos, de pensar de alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual também nos capacitou para sermos ministros de um novo pacto, não da letra. Olha, coisa linda, né? Coisa linda. A preparação, o entendimento, a compreensão e o investimento nele. E isso ele aprendeu estudando nos livros, né? Que ele é chamado, né? Não para a dispensação antiga, não para a época passada, mas para que viria agora, para a graça, né? Um novo tempo, né? Veja bem, no quesito preparação, nós temos que entender que a preparação divina é a capacitação. Ou seja, eu tenho que estudar, eu tenho que orar, eu tenho que estudar, eu tenho que orar, né? Entendeu? Eu tenho que buscar o Senhor para que eu tenha esse entendimento e possa estar sendo cada vez mais preparado pelo Senhor. Presta atenção na preparação, né, divina, né? A preparação é divina e é espiritual, né? Eu me preparo no Senhor, aprendendo do Senhor, me entregando, tendo relação com Ele e deixando o Espírito Santo manifestar sua vontade, tendo sensibilidade para dizer: fala comigo, me convence, né? E outra coisa, na preparação é que vai abrir o caminho, né? Tá? Até mesmo para a nossa preparação agora humana, né? Tá? Humana. Primeiro, veja bem, a preparação espiritual, né? Nós sabemos que primeiro nós ativamos o mundo espiritual para que venha, né, a existência no mundo dos homens, no mundo físico, no mundo humano. Então, a preparação espiritual vai nos condicionar a termos uma preparação humana. Você pode dar glória a Deus por isso, meu filho? Então, veja bem, outro passo para que nós possamos chegar a ser um obreiro, né? Nessa chamada de Deus para nós, para que possamos ser um obreiro segundo o coração de Deus, outro passo é justamente a confirmação da nossa chamada. 2 Coríntios capítulo 1, no versículo 21. Veja bem, Paulo dizendo, tá? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Paulo está dizendo, olha, dou graça, né? Aquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus nosso Senhor, porque me julgo fiel, porque me julgou fiel, pondo-me no seu ministério. No seu ministério. Veja bem, o ministério não é meu, é dele. Tá? Olha, Deus nos separa para Ele. Para Ele. Nós fomos separados para Ele, para Jesus. Nós nos separamos para a igreja. Nós somos consagrados para a igreja, tá? Porque através nós trabalhamos para Ele, para Jesus Cristo, através da igreja, tá? E a igreja nos separa para o trabalho, tá? A igreja vai nos dar as diretrizes para onde nós vamos trabalhar. Então, querido, que coisa linda, né? Tá? Com a separação em nome de Jesus, né? Tá? Agora eu quero falar que um outro passo que nós temos que dar, sabe qual que é, querido? A entrega. A entrega. Esse é o passo, o último passo para que eu chegue a ser um obreiro que realmente todo mundo vai dizer foi chamado por Deus e não por homem, tá? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8. Veja bem na sua Bíblia, tá?
Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo, que nos confiou, né, o ministério da reconciliação. Olha que coisa linda. O ato de nós recebermos da parte de Deus, tá? Esse ministério, Romanos capítulo 1, 5, pela qual recebemos a graça, né, e o apostolado por amor a seu nome, por obediência da fé entre todos os gentios. Ou seja, eu tenho um ministério de reconciliação que eu recebi, né? Entendeu? Por amor, né? Recebi por amor, tá? Entendeu? Para a obediência da fé. Eu tenho esse ministério da reconciliação para reconciliar as pessoas com Deus. Trazer as pessoas a se relacionar com Deus, reconciliar com Deus. Olha que coisa linda! Nessa entrega eu recebo esse ministério da reconciliação. Tá? Olha que coisa linda! O ato de recebermos da parte do ministério, né? 1 Timóteo capítulo 4, 14. Não negligenciamos o dom que há em ti, que foi dado por profecia com a imposição das mãos dos presbíteros. Ou seja, nós vamos receber por parte do ministério local, né? Alguns dons, algumas orientações específicas, tá? Para a obra, tá? E que vai ser recebida pela imposição da mão da autoridade máxima do seu ministério, tá? Porque ele que é a autoridade sobre você, tá? E nós também temos, né, a consciência, a certeza de que Deus nos deu. Efésios capítulo 3, versículo 7, né? Nós podemos ver assim, né? Efésios capítulo 3, versículo 7, do qual fui feito ministro, segundo o dom da graça de Deus, que me foi dado conforme a operação do seu poder. Não se trata de espiritual, mas sim de ministerial, tá? É um depósito que eu tenho a consciência que eu recebi de Deus, aleluia, o dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. Quer dizer, eu tenho algo dentro de mim, o dom da graça. O que é o dom da graça? A liberdade de falar, de ser aceito, de cair na graça do povo. Por isso que eu tenho que deixar o Espírito Santo trabalhar em mim para que eu possa ser aceito. Por isso que eu tenho que me entregar para que eu possa ser aceito em todos os ambientes, tá? Para que as pessoas possam ver Cristo em mim, tá? Veja bem, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. Presta bem atenção. Por esta razão, te lembro que desperte o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, tá? Pela imposição das minhas mãos. Querido, eu impus as mãos sobre você. Se não impus, eu vou impor, tá? E você vai receber o dom da graça. O dom da graça, tá? Que não se trata de nada espiritual, mas ministerial, para ser aceito, tá? Perante os homens, para cair na graça da igreja, na graça dos homens, no nome de Jesus. Amém, meus queridos? Amém, meus amados? Então, nessa primeira parte, eu falei sobre o obreiro, né, e a responsabilidade, né, a sua chamada, né? Falei a respeito, né, as 5 condições que a gente pode chegar a ser um obreiro, mas só existe uma para ser, ou duas, melhor dizendo, para podermos ser um obreiro eficaz, eficiente, né? É por aspiração ou pela chamada divina, tá? Essas duas, tá? E falei sobre, né, alguns passos, né? 7 passos para que nós possamos
entender, né, a chamada, que nós precisamos passar tanto para essa chamada divina, como por aquele que aspira para que estejamos um ministério profícuo, para que possamos crescer na graça, no conhecimento e na estatura. Amém, queridos? E eu quero orar por você. Vou mandar algumas perguntas para você me responder de forma pessoal. Amém, querido? Amém? Você vai ter uma semana depois que assistiu esse vídeo, né? No momento que você assistir esse vídeo, obreiro de valor, você manda uma mensagem para mim estar consciente, tá? Que você já assistiu, e responde as perguntas para mim, que eu vou mandar no grupo e também vou mandar de forma pessoal. Você nunca vai alegar que você não teve a oportunidade de crescer na graça, no conhecimento e na estatura. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, em nome de Jesus eu quero te louvar, eu quero te adorar, porque sei que Tu és bom, sei que Tu és maravilhoso, que o Senhor é o maior interessado, Senhor, na minha vida, no meu ministério, na vida do meu irmão, no ministério do meu irmão, Senhor. Eu sei que o Senhor é o maior interessado. Por isso, papai querido, ó Deus eterno, que Teu Espírito convence ele, ó Deus, a romper para crescer, em nome de Jesus. E nós podemos dizer amém, amém.